Bom dia para todos, para quem está assistindo pelo YouTube. Meu nome é Derek, eu sou residente em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e o meu tema basicamente é responder a essa pergunta: como fazer o estadiamento de carcinomatose tumoral no peritônio? Bom, basicamente, a carcinomatose peritoneal é uma entidade clínica associada a elevada morbimortalidade tradicionalmente. Felizmente, nos últimos tempos, o desfecho melhorou consideravelmente com o advento da cirurgia citorredutora, que foi implantada inicialmente no Instituto de Câncer de Washington, na década de 80, assim como a quimioterapia intraperitoneal aquecida, o HIPEC, que é uma técnica de instilação de um quimioterápico nessa temperatura intraabdominal, que visa a uma citotoxicidade dos resquícios de células malignas que não foram removidas com a cirurgia citorredutora. Porém, esses procedimentos utilizados como terapêutica para o tratamento do carcinoma peritoneal têm os efeitos adversos intrínsecos ao mesmo. Portanto, a seleção cuidadosa do paciente é fundamental para se identificar indivíduos com a doença peritoneal tratável, ou seja, sempre pesar risco-benefício. Vale a pena se iniciar a terapêutica combinada, ou o malefício suplanta o benefício. Daí a importância de se estadiar o carcinoma peritoneal. Bom, de conceitos básicos, nós temos que o peritônio é uma fina membrana dupla de células epiteliais que reveste a cavidade abdominal e seus órgãos. A carcinomatose tumoral do peritônio, ela pode ser primária, quando é um tumor iniciado propriamente no peritônio, ou secundária a metástases provenientes de outros locais. Os locais principais de implante metastático são o reto sigmoide, junção idiocecal, o antro estomacal, aumento e hemodiafragma direito. Bom, aqui nós temos em A um corte tomográfico axial em um paciente que apresenta, como evidenciado pela seta, um depósito peritoneal a nível do reto. E, posteriormente, em B, nós temos uma imagem do PET, né? Uma semana após a realização da tomografia, em A, que evidencia um depósito, né, adicional na serosa retal, como evidenciado pela seta, certo? Aí foi a título mesmo de exemplificação de um dos locais mais comuns de implante metastático, né? Bom, os estudos iniciais da terapêutica combinada, eles estavam relacionados ao câncer de apêndice, né? As metástases provenientes do câncer de apêndice. Porém, atualmente, a maioria dos artigos e estudos científicos, eles versam sobre metástases provenientes do câncer coloretal, a nossa entidade clínica base principal. Outras malignidades para as quais o procedimento combinado, cirurgia citorredutora e quimioterapia intraabdominal pode ser realizado são o câncer de ovário, carcinoma peritoneal primário, tumores neuroendócrinos, mesotelioma peritoneal e o câncer gástrico. No momento de avaliar se o paciente ele está apto ou não à realização dessa terapêutica combinada, um dos parâmetros utilizados é o radiológico, como a gente vai ver adiante, porém vários outros critérios são utilizados, consorciados, para avaliar se ele está ou não apto. Dentre os quais nós temos a avaliação clínica, né, que é feita pelo ECOG, que é um índice do Grupo de Oncologia Cooperativa Oriental, que avalia o desempenho do paciente, basicamente em termos de capacidade de realização de atividades de vida diária, das ABDs. Isso é importante para avaliar se o paciente ele suporta fisicamente o procedimento prolongado, cirúrgico, e o período de recuperação pós-operatório. O status de desempenho da escala ECOG, ele avalia a progressão da doença, o quanto a doença afeta as habilidades de vida diária e determina o tratamento adequado. Varia de 0 a 5, sendo 0 o melhor prognóstico, né, que não afeta as ABDs. Um outro parâmetro utilizado é a avaliação histopatológica, sendo que os melhores resultados da terapêutica combinada são para os pacientes com subtipos histológicos de adenomucinose peritoneal disseminada e o câncer coloretal bem diferenciado.
O câncer gástrico metastático e mesoteliomas malignos estão associados com um prognóstico mais pobre. E aí, finalmente, o carro-chefe, né, da nossa aula, que é o índice de câncer peritoneal, o PCI, que é a avaliação por parte do radiologista quanto ao carcinoma tumoral de peritônio. Ele é utilizado para descrever o volume e a extensão da doença peritoneal, calculado no pré-operatório radiologicamente, mas definitivo, padrão ouro mesmo, é a laparotomia cirúrgica. O abdômen, pelo método, ele é dividido em 9 locais e o intestino delgado é dividido em 4 partes. Então, totaliza 13 compartimentos, onde pode haver um implante. Cada lesão ela é medida e dada uma pontuação com base no tamanho. Com relação ao tamanho da lesão, a gente tem a classificação do LS, sendo LS0 ausência de câncer, LS1 depósitos tumorais menores que meio centímetro de diâmetro, LS2 depósitos de meio a 5 centímetros de diâmetro, LS3 depósitos tumorais com mais de 5 centímetros de diâmetro. Então, se em uma região tiver uma confluência de mais de um depósito, automaticamente ele é considerado LS3, é importante utilizar essa regra, ganha, portanto, 3 pontos. O score do PCI final é calculado somando-se todas as pontuações de cada região do abdômen. E a pontuação mínima é 0 e máxima 39. Então, aqui a gente tem a imagem que exemplifica, né? Nós temos a divisão dos compartimentos abdominais, sendo 1, quadrante superior direito, 2, epigastro, 3, quadrante superior esquerdo, 4, a região do flanco esquerdo, 5, a região inferior, né? O quadrante inferior esquerdo, 6, pélvica, 7, inferior direito, 8, flanco direito, e 0, basicamente a região central, né? Então aqui nós temos os 9 compartimentos abdominais e os 4 compartimentos do delgado, que seria basicamente a porção superior do delgado, representado por 9, inferior do delgado, representado por 10, superior do jejum, representado por 9, inferior do jejum, representado por 10, superior do ilho, representado por 11, inferior do ilho, representado por 12. E aí, conforme o depósito tumoral, a gente vai atribuindo a pontuação a cada região, a cada quadrante. Lembrando, se houver mais de um em um mesmo quadrante, automaticamente ele já ganha 3 pontos. E o PCI, ele é basicamente a soma de todas as pontuações, de todos os quadrantes, podendo variar de 0 a 39. Uma questão interessante é que os estudos, os artigos que foram utilizados como base para essa apresentação, eles dão 2 pontos de corte principais, que seriam 10 e 20. Abaixo de 10 significa que o paciente tem um prognóstico favorável para a realização de terapêutica combinada em se tratando de câncer gástrico, e abaixo de 20 em se tratando de câncer coloretal. Se tratar de um câncer coloretal, nós temos o score de gravidade de doença da superfície peritoneal, que combina vários fatores, dentre os quais o score de PCI. Assim como a diferenciação do tumor, histopatológico e sintomas pacientes, como a gente já vem falando. No pré-operatório se faz uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, após a administração de um contraste. Duplo contraste, faz oral intravenoso. E com relação aos fatores que interferem na ressecabilidade tumoral, que vão ser avaliados também por meio dos métodos de imagem, sendo a tomografia computadorizada o exame inicial utilizado, deve-se excluir doença metastática extraabdominal, incluindo doença de extensão pleural ou adenopatia retroperitoneal maciça, que configura contraindicações à realização do procedimento. Avaliar metástases hepáticas paraempatosas, que também constituem uma contraindicação. E aqui nós temos a exemplificação, né, de uma ressonância em B, basicamente um corte axial, que evidencia uma hiperintensidade, né, um sinal hiperintenso no quadrante superior direito, apontando provavelmente alguma afecção ali a nível hepático. Né. Em C também nós temos um corte axial da ressonância, que apresenta, né, nesse caso, um hipossinal, né, um sinal hipointenso, né, também no quadrante superior direito. Entre implantes.
Nós temos também que avaliar o tamanho da lesão, localização e estruturas próximas adjacentes ao depósito tumoral. Então, avaliar principalmente acometimento de vasos, como a veia cava, porque a partir do momento que há acometimento dessas estruturas peri-implante, principalmente se tratando de vasos, pode configurar um critério de irressecabilidade, né, de contraindicação ao procedimento. No intestino delgado, determinar se é um foco único ou envolvimento multifocal, avaliar obstruções. Qualquer envolvimento nodal deve ser relatado, incluindo adenopatia intraperitoneal, retroperitoneal e pélvica. Deve-se prestar atenção ao canal inguinal e documentar quaisquer hérnias evidenciadas. Avaliar envolvimento do hilo do fígado ou ureteres, acometimento extenso retroperitoneal ou envolvimento da parede lateral pélvica. Então, todos esses são parâmetros fundamentais a se avaliar no momento da realização de análise da tomografia computadorizada, que é o primeiro exame utilizado na grande maioria dos casos. Aqui nós temos um corte em A coronal, né, de um PET, que evidencia um depósito, né, a nível da veia cava inferior. E em B e C nós temos cortes axiais, né, que apresentam também um depósito a nível das mesentéricas. De manifestações, basicamente o quadro pode abrir com ascite, presença de massas omentais, espessamento peritoneal irregular, tanto que o ultrassom é utilizado, acaba que inicialmente, né, muitas vezes o paciente chega com quadro de extensão abdominal, massa pélvica, então inicialmente se utiliza o ultrassom e posteriormente se parte para a TC, que é o exame mais utilizado. De diagnóstico diferencial, sempre traçar com linfoma, tumor carcinóide, fibromatose, mesotelioma, são algumas das entidades principais que se deve diferenciar. E abrindo um parênteses específico para carcinomatose mucinosa, que é o tumor cístico mais comum afetando a cavidade peritoneal. Ele surge de carcinomas mucinosos do ovário, pâncreas ou trato gastrointestinal de um modo geral. Está associado, na maioria das vezes, a um prognóstico ruim, com exceção da adenocarcinomatose mucinosa. Na grande maioria, o prognóstico ruim, tem uma exceção. A mucina tem atenuação semelhante à água na tomografia, mas aparece de forma heterogênea, e calcificações grosseiras são comuns. Com relação aos achados de imagem, 2 achados radiológicos associados a um resultado desfavorável: a presença de nódulos tumorais maiores que 5 centímetros em superfície de intestino delgado e uma obstrução segmentar de intestino delgado. O resultado mais pobre também foi relatado em associação com extensa doença no quadrante superior direito. A TC apresenta suas limitações. Em alguns casos, ela subestima o volume da doença. Então, muitas vezes, a doença tem uma extensão maior do que o evidenciado no exame de imagem em questão. O Flixer, esse é um estudo, né, elaborado por ele e colaboradores, evidenciou uma correlação moderadamente boa entre o score PCI radiológico e o score PCI cirúrgico. Porém, o valor preditivo negativo foi de apenas 56%. Então, ele é um dos defensores da laparoscopia rotineira. Eu vi que existe até uma certa divergência na literatura, se realiza sempre ou se reserva para os casos em que se tem dúvida diagnóstica, uma afectação do acometimento. Basicamente, o tumor acaba sendo ainda a laparotomia, apesar dos exames de imagem serem fundamentais para se estadiar a lesão e já garantir um posicionamento, né, para o cirurgião. Mas para casos complexos pode-se utilizar então ressonância, ultrassom, combinado, né, PET, ou uma combinação de várias modalidades. Bom, basicamente isso de take home. Eu achei importante deixar realmente o tema principal da aula, que é o estadiamento, né, a divisão das regiões abdominais. Lembrar sempre que a gente deve somar, né, todas essas lesões. E o score varia de 0 a 39, abaixo de 20 a gente tem um prognóstico mais favorável para a realização da terapêutica combinada. Foram os artigos que eu tomei por base para a realização da apresentação.